Oi, pessoal, tudo bem? Continuando os nossos estudos sobre movimento, hoje nós vamos trabalhar com o movimento uniformemente variado, conhecido carinhosamente como MOVE. Vamos lá? Antes da gente discutir as características do movimento uniformemente variado, nós vamos resolver o exercício da tarefa, que é o exercício 6 da página 123. No exercício 6, ele fala assim, ó. Partindo da marca de 50 metros de uma pista, então tá partindo lá dos 50 metros, ele fala que tem uma garota que começa a correr no sentido contrário. Então, se eu admitir que a trajetória vá para a nossa direita, essa menininha tá andando no sentido contrário. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Então, ela tá andando com uma correndo com uma velocidade aí de 2 metros por segundo, no sentido contrário. E ele fala pra gente, nessas considerações aí, resolver 3 itens. No item A, qual é a função horária da posição que descreve o movimento da garota? Nós vimos na última aula que a função horária do movimento uniforme vai ser espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E nós já vimos que esse espaço final vai ficar em função do tempo, então a gente não muda nenhuma dessas duas incógnitas. O espaço vai ficar em função do tempo. Quando ele falou que a gente partiu 50 metros, esse é o nosso espaço inicial. Então, nós vamos substituir. E a gente tem a velocidade dessa menina, que está a 2 metros por segundo, só que tem que tomar cuidado que está contra a orientação do nosso movimento. Então, a gente vai substituir aí, né? Então, espaço inicial 50. A velocidade, como está contra ao movimento, ela vai ser negativa. E a gente vai multiplicar pelo tempo. Então, essa é a nossa expressão. Na letra B, ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Como nós temos um movimento que é contrário ao movimento da nossa trajetória, a gente tem um movimento retrógrado. Isso é provado aí, né? Porque a velocidade é menor do que zero. No item C, ele quer que a gente calcule qual é o tempo para ela percorrer 20 metros. Se ela vai percorrer 20 metros e ela saiu de 50, como ela está voltando, ela vai chegar a 30 metros. Então, a gente sabe que é nosso espaço inicial, então aqui vai ser nosso espaço final. Como a equação, né, a função horária aí do espaço S é igual a 50 menos 2t, a gente vai substituir aqui, então, o espaço em que ela chegou e vamos calcular o nosso tempo. Então, vai ficar assim, ó. 30 é igual a 50 menos 2t. Passou o 50 para lá, vai ficar 30 menos 50 é igual a menos 2t. Aqui vai dar menos 20 é igual a menos 2t. Se a gente passar o menos 2 dividindo, vai ficar menos 20 dividido por menos 2. Na divisão, como os dois números são negativos, o resultado vai ser positivo, vai ser de 10 segundos. Lembrando que a velocidade está em metros por segundo, como a distância está em metros, o tempo estará em segundos, ok? Retomando as nossas discussões sobre movimento, nós veremos movimento variado. Quando a gente realiza um movimento, nós sabemos que a velocidade não é constante durante esse movimento. No nosso dia a dia, é difícil analisar um movimento completo com velocidade constante. Por exemplo, quando eu saio da minha casa, né, e pego o carro, ao sair eu estou numa determinada velocidade. Essa velocidade pode ir aumentando conforme eu estou retirando o carro e saindo para uma determinada trajetória, e a gente vai ter uma modificação dessa velocidade ao longo do tempo que nós estamos tendo o movimento. Ao mesmo tempo em que essa velocidade aumenta durante a trajetória, há pontos da trajetória em que ela pode ter uma diminuição. Ou vou parar no semáforo, ou vou estacionar. Então, é difícil para um movimento ser uniforme com velocidade constante a todo o tempo. É claro que em intervalos curtos do movimento, a gente pode analisar ele como um movimento uniforme. Por exemplo, durante uma viagem, né?
na estrada, eu vou pegar um trecho retilíneo da estrada e é fácil nesse trecho manter a mesma velocidade. Mas no nosso dia a dia, a maioria dos nossos movimentos acontecem com variação de velocidade. Quando nós temos uma variação de velocidade, nós vamos ter então um movimento variado. Se a gente prestar atenção que esse movimento ele vai modificando a velocidade ao longo do tempo, nós vamos então estabelecer o conceito de aceleração. A aceleração é o quanto a velocidade muda, qual é a variação de velocidade ao longo do tempo. Então, a expressão para a nossa aceleração vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. E aí, a partir dessa relação aqui, nós vamos conseguir analisar qual é essa grandeza da aceleração, principalmente em relação às unidades de medida. Então, no sistema internacional, velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundos. Se a gente analisar aqui a unidade, vou fazer aqui no cantinho, vai ficar metros por segundo vezes o segundo que está lá do tempo, a unidade no sistema internacional para aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Pensando ainda nessa aceleração, já que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, nós já vimos que variação sempre é um final menos um valor inicial. Então, isso também é válido aqui para a nossa variação de velocidade. Se a gente tiver um carro partindo de uma velocidade inicial de 0 e admitindo aí que ele vai ter uma modificação dessa velocidade até chegar a 50 metros por segundo, imaginar que ele partiu do tempo inicial 0 e admitiu aí um tempo ao longo dessa trajetória de 10 segundos, se a gente for calcular para essas condições aqui a aceleração, a gente consegue colocar na fórmula, né? Então, a velocidade final foi de 50, menos a inicial que era 0, e o tempo final foi de 10, menos o inicial que também era 0. Então, vai ficar 50 dividido por 10, e nesse caso aqui a nossa aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Os movimentos variados, eles podem ser classificados em acelerados ou retardados. Os movimentos acelerados acontecem com aumento de velocidade. Então, a aceleração ela é positiva. Eu estou acelerando o meu movimento, eu estou acelerando o meu carro ou aumentando a sua velocidade ao longo do tempo. Os movimentos retardados são aqueles que acontecem com diminuição da velocidade. Então, estou retardando o meu movimento, estou brecando, estou diminuindo a velocidade ao longo do tempo. Todo movimento que tem variação de velocidade ao longo desse movimento tem essa classificação em relação à aceleração. Então, é muito importante a gente tomar nota disso. O movimento que nós estamos analisando, ele é conhecido como movimento uniformemente variado, porque a gente tem um valor de aceleração que é constante. O que isso significa? Que a aceleração não muda ao longo do movimento. Isso faz com que a nossa velocidade tenha variação e que o nosso espaço também sofra variação. Então, no movimento uniforme, nossa velocidade e nosso espaço se mantinham constante ao longo do movimento. No movimento uniformemente variado, como a aceleração existe modificando em taxas regulares do nosso movimento, nós temos uma velocidade e um espaço que vão variando ao longo do tempo. Essa aceleração, sendo constante ao longo do nosso movimento, faz com que as variações de velocidade aconteçam nos mesmos intervalos, né? Então, quando a gente analisa esse movimento uniformemente variado, ele é uniformemente variado porque varia de maneira uniforme, sempre na mesma taxa. Como nós temos variação da velocidade e a variação do espaço, torna-se necessário a gente analisar as duas equações horárias aí, né? A função horária da velocidade e a função horária para o espaço, para o movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, como nós não tínhamos a análise da aceleração, nosso movimento acontecia com velocidade constante, nós só propusemos aí uma expressão
horária para o espaço. Aqui, como a gente tem variação da velocidade do espaço, nós vamos desenvolver duas equações horárias. Analisando a expressão para a aceleração, nós conseguimos, então, tirar aí a função horária para a velocidade. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma função, né, onde eu relaciono a velocidade em relação ao tempo, ao horário. Então, eu consigo prever, de acordo com o tempo de movimento, qual velocidade o meu objeto vai adquirir, lembrando que ele vai manter aí uma determinada aceleração, estou no movimento acelerado agora. Se a gente pensar nessa função horária da velocidade, vamos pensar que o tempo inicial é igual a zero, então aqui sai fora da nossa fórmula. Vamos reorganizar isso aqui, ó. Então, velocidade final menos a velocidade inicial, vou passar o tempo multiplicando, vai ser a aceleração vezes o tempo. Se eu passar a velocidade inicial para lá, vai ficar a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a gente chega numa relação da velocidade em função do tempo. Duas grandezas que eu não altero conforme eu vou analisando o meu movimento e que são importantes para a gente analisar aí, de acordo com a velocidade inicial do nosso objeto e sabendo a sua aceleração, qual é a velocidade que ele vai chegar depois dele ter desenvolvido o seu movimento por um determinado tempo. Essa é a nossa função horária aí da velocidade, então é a função da velocidade, né, em relação ao tempo, e ela é conhecida carinhosamente como vovô atleta. Uma coisa bastante interessante quando nós temos a equação horária para a velocidade é analisar ela em relação aos valores numéricos. Quando a gente tem uma determinada equação horária da velocidade, nós conseguimos analisar qual é cada grandeza aqui. Então, a velocidade inicial vai ser o número que não tem o tempo e a aceleração, o número que acompanha o tempo. Se a gente estiver falando no Sistema Internacional de Medidas, a nossa velocidade inicial, então, aqui vai ser de 2 metros por segundo e a nossa aceleração, nesse exemplo, vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Se nós substituirmos na expressão que nós já conhecemos para o espaço, a velocidade agora em relação ao que nós conhecemos para o movimento uniformemente variado, nós vamos chegar numa equação de segundo grau, que vai ser mais ou menos assim. Então, o espaço final é o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa equação horária do espaço é uma equação de segundo grau. Então, nós vamos precisar, em alguns casos, saber desenvolver aí uma equação de segundo grau. Principalmente usando aí, né, se a gente tiver os dois itens, tanto da velocidade inicial quanto da aceleração, se a gente tiver uma equação de segundo grau completa, nós vamos precisar usar Bhaskara. Então, tem que lembrar um pouquinho dessa função de segundo grau. Uma coisa que é bastante interessante é que quando a gente olha uma equação horária ou uma função horária, nós podemos, se a gente tiver, por exemplo, aí, né, uma expressão, se nós analisarmos essa equação no Sistema Internacional de Medidas, a gente consegue, então, encontrar os valores para cada uma das grandezas que estão aqui. Então, nós temos aqui, né, o espaço inicial é 50 metros, se estiver no Sistema Internacional de Medidas, a velocidade inicial é de 2 metros por segundo, e tem que tomar um pouquinho de cuidado com a Só tem que tomar um pouquinho de cuidado que é a aceleração dividido por 2, que dá 4. Então, ó, A por 2 é igual a 4. Passando 2 multiplicando aqui, a nossa aceleração, fica bem no cantinho aqui, vai ser 8 metros por segundo ao quadrado nesse caso. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Os conceitos discutidos estão lá nas páginas 110 até a página 118. E eu vou deixar de indicação o exercício 1 da página 118 e 119 e os exercícios 1 e 2 da 121 e 122. Bons estudos e até a próxima!